Está com sua Bíblia em mãos? Quero, enquanto você procura o livro de Gênesis, e não tem como você errar, né? É o primeiro livro da Bíblia. Então, essa série de mensagens que a gente vem pregando, ela é propícia porque você não tem dificuldade de encontrar o livro de Gênesis. Abra lá no capítulo 3, nós leremos alguns dos versículos desse capítulo 3. Hoje nós estamos, nesse domingo de Páscoa, exatamente chegando em um ponto dessa série de mensagens, olha, extremamente propícia. O que nós veremos hoje se aplica diretamente a esse grande evento, Páscoa. Quero aqui saudar os nossos visitantes, você que nos visita pela primeira vez. Estou vendo aqui o Wesley com a família, não é isso? Pai e mãe aí, bem-vindos. Estou vendo ali a minha irmã Rita. Rita, que bênção tê-la aqui. Quanto tempo, não é mesmo? Como é que está o pai? Está indo, né? Graças a Deus. Que bom vê-la aqui também. E tantos outros irmãos aqui presentes. Feliz de ver o Tarcísio aí também com a gente, do ladinho da nossa irmã Lourdes. Que bênção, né? Irmã de Janira. Como é que está a vista? Mais ou menos, né? Isso, pelo menos ela me enxergou. Então, tá bem, né? Isso, tá bom, tá ótimo, mas louvado seja o Senhor. Vai operar então, né? Isso. Logo, logo vai ficar a vista boazinha. Esse negócio de catarata, né? Por enquanto é uma cachoeirinha, mas chega lá ainda e logo, logo vai ser operada em nome de Jesus e tudo vai voltar à normalidade. Gênesis 3. Nós vamos ler alguns versículos. Primeiro, anota aí, vamos ler de 7 a 10. Depois leremos 14 e 15. E depois de 21 a 24. Então, Gênesis 3, 7 a 10, 14 e 15. E depois 21 a 24. Vamos lá? Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E agora vamos de 21 a 24. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Feche os seus olhos, vamos orar uma vez mais. Pai, agora nós rogamos que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, ó Deus, nos ajude no entendimento da tua palavra, a que nós possamos, instruídos pelo teu Santo Espírito, extrairmos desse texto, ó Deus, as aplicações necessárias para vivermos uma vida que te agrade. Obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aprendido, desde que iniciamos essa série de mensagens, cujo título é No Princípio,
onde a gente vem caminhando desde Gênesis 1, versículo 1, e extraindo ensinamentos preciosos da palavra de Deus. Já vimos no início, na primeira mensagem, o fato de que Deus se revela a nós através deste relato da criação. Se revela como um Deus poderoso, um Deus eterno, um Deus criador. Nós aprendemos depois, nas duas mensagens seguintes, que em cada um dos dias da criação, o Senhor estabelece princípios preciosos, que, se obedecidos por nós, nos levarão a uma vida de êxito. Aprendemos em cada um dos dias da criação. Na quarta mensagem, nós vimos, enfim, a orientação da parte de Deus, com relação ao valor do trabalho e ao valor da família, primeira instituição criada e estabelecida por Deus. Depois nós vimos a grande advertência de Deus, quando no capítulo 3, no início dele, nós aprendemos, advertidos por Deus, acerca da tentação. Tentação que é real, perigosa e enganosa. E no domingo passado nós chegamos defronte do texto bíblico e fomos confrontados por Deus. Confrontados com relação à nossa negligência, a como nós negligenciamos o pecado, como nós negligenciamos nossas responsabilidades, como somos displicentes em brincarmos com o pecado, achando que nós podemos vencer por nossas próprias forças. Não fomos tão somente confrontados com a negligência e a displicência, mas com toda a nossa incoerência, quando muitas vezes queremos fugir de nossas responsabilidades e querer jogar a culpa para os outros. Somos incoerentes, porque Adão recebe a ordem de Deus, quando confrontado por Deus, coloca a culpa na mulher. Quantas vezes nós também lidamos com as situações do nosso dia a dia, sempre insistentemente jogando a culpa nos outros e não assumindo os nossos erros. Então, enfim, fomos confrontados com a nossa desobediência. Hoje, no sexto tema, extraído do livro de Gênesis, nesse relato da criação, eu quero falar para vocês que o relato da criação hoje nos conforta. A palavra-chave hoje é conforto. O Senhor nos conforta. E de que forma o Senhor nos conforta? Primeiro, entenda o significado do verbo confortar. Confortar é tornar ou tornar-se mais forte ou vigoroso. Confortar é fortalecer, é fortificar, é reanimar. Ser confortado por Deus é ser socorrido por Ele, é ser fortalecido por Ele, é ser reanimado por Ele em tempo oportuno. Em situações em que nós precisamos de ânimo, precisamos de fortaleza, e principalmente quando diante dos nossos fracassos. O texto do capítulo 3 nos aponta um tremendo fracasso. Adão fracassa na responsabilidade que lhe foi dada por Deus. E como ele lida diante desse fracasso? Nós vamos ver que ele se sente confortado. Como? Ele fracassa e sente-se confortado? Por quem? Por Deus. Aí, com o texto bíblico aberto, veja o que nos diz no versículo 9. No versículo 9, após o fracasso de Adão, após a sua desobediência, olha as palavras de Deus para Adão. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? O primeiro ponto que eu quero que você anote, se você gosta de anotar, é que o relato da criação nos conforta, e nos conforta com a benevolência. Anota essa palavra, benevolência de um Deus amoroso. Não é incrível quando olhamos para esse texto? Não é incrível quando nós sabemos exatamente que Deus sabia o que havia acontecido? Deus, em sua onisciência,
sabia exatamente que Adão havia fracassado. Deus sabia da falha de Adão. Deus sabia e tinha conhecimento da sua desobediência. Mas como Deus trata Adão, Deus se aproxima de Adão, como sempre fazia. Deus não exclui Adão, Deus não extermina Adão, Deus não amaldiçoa Adão naquele momento, mas Deus lhe chama pelo seu nome. Adão, onde estás? Como é bom ser chamado por nosso nome. E mesmo diante desse fracasso de Adão, Deus o chama pelo seu nome. Ah, como nós agimos quando alguém escorrega no tomate com a gente? A gente às vezes evita falar até o nome da pessoa. Ó o fulano, ó o beltrano. Relações cortadas. Mas Deus, por sua benevolência, por ser um Deus amoroso, se aproxima de Adão e o chama por seu nome. Deus se aproxima de Adão com amor. Deus se aproxima de Adão com misericórdia. Deus se aproxima de Adão com benevolência. Isso é graça, irmãos. Não tem outro nome para isso, é graça. Graça de um Deus cuidadoso, graça de um Deus amoroso, que criara um jardim perfeito, com tudo necessário para a subsistência de suas criaturas, e que mesmo com a rebeldia desses, se mostrou misericordioso, se mostrou compassivo. É assim que Deus age conosco. Diante dos nossos fracassos, diante dos nossos erros, Deus nos conhece, Deus sabe o que vai aqui dentro do nosso coração, e sabe por que Deus não exterminou Adão, sabe por que Deus hoje não nos extermina, porque Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus benevolente, Deus é um Deus compassivo, e o relato da criação nos conforta com a benevolência desse Deus amoroso. Abre sua Bíblia, deixando marcado aí no livro de Gênesis, no Salmo de número 103. Veja o que diz no versículos 8 a 11 do Salmo de número 103. Salmos 103, 8 a 11. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Amém? Essa é a razão porque Deus se aproxima de Adão, disposto a, com amor, com benevolência, com compaixão, dar-lhe mais uma chance. Deus hoje, meu amado, talvez esteja aqui hoje sussurrando ao seu ouvido, com sua complacência, com sua benevolência, com o seu amor, com a sua compaixão, com a sua misericórdia. Está sussurrando ao seu ouvido: eu quero te dar mais uma chance, eu quero te dar mais uma oportunidade, eu quero que você hoje escolha temer a mim, escolha confessar a mim as suas culpas, escolha hoje reconhecer os caminhos tortuosos que você tem caminhado. Eu estou aqui para lhe dar mais uma chance, porque eu sou misericordioso, eu sou compassivo, eu sou longânimo. Em 2 de Pedro 3:9, olha o que diz em 2 de Pedro 3:9. Senhor não retarda a sua promessa. Nós hoje celebramos a ceia. E sabemos que celebraremos a ceia, conforme as palavras do próprio Cristo, até que Ele venha. E Ele vem, amém ou não? Ele volta. Ele disse aos seus discípulos, quando os preparava já para aquele momento em que Ele seria sacrificado, em João 14, as seguintes palavras: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito.
Vou preparar-vos lugar e virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele foi, mas ele volta. E quantos aqui estão preparados? Diga amém. Ele vem, ele volta. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é o quê? Longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor se aproxima, chama Adão pelo nome, com benevolência, com compaixão, com misericórdia, com amor, com ternura, esperando exatamente receber de Adão agora a sua expressão de arrependimento, a expressão de reconhecimento dos seus erros. E o Senhor hoje também lhe dá uma oportunidade hoje de arrepender-se. O Senhor é tão benevolente que Ele planta, coloca no coração do homem a fé necessária para que possa crer nele. Em Efésios 2, 8 e 9 está escrito, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé não vem de nós, essa graça não é nossa. Eu sempre insisto em lhes dizer, não há o que façamos para que possamos cobrir os nossos pecados. Não há penitência, não há sacrifício, não há obra ministerial, não há o que possamos fazer que nos torne aceitáveis diante de Deus. Mas o Senhor mesmo planta em nossos corações a fé suficiente para nos salvar. A fé para você que me ouve hoje, crer que verdadeiramente é um pecador, arrepender-se dos seus pecados, olhar para a cruz e saber que na cruz do Calvário, naquela noite da paixão de Cristo, naquela Páscoa há quase 2000 anos atrás, Jesus Cristo lá oferecia a si mesmo, a sua vida, derramava o seu sangue para que pudesse lhe outorgar o perdão. Você precisa crer nisso. Você pode insistir no caminho em que você está indo, o caminho da religiosidade, o caminho das boas obras. Isso não te salvará, porque só tem um caminho, e esse caminho é Jesus, amém ou não? Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos. Graça, favor imerecido, benevolência. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 9, não vem das obras. Você pode ser o mais caridoso que você ache que é. Você pode dar suas ofertas, você pode dar suas esmolas, você pode dar suas contribuições achando que pode aproximar-se de Deus por elas. E Paulo está aqui nos dizer que não vem de obras para que ninguém se... A glória única e tão somente dele, amém ou não? O relato da criação, de fato, nos conforta. E nos conforta por sabermos que temos um Deus benevolente, que por sua graça manifesta a nós, sabe, uma mão estendida disposta a nos salvar. Adão não teria nenhuma chance se esse Deus amoroso e compassível, Deus benevolente, não se aproximasse dele. Então, benevolência, a primeira palavra que nos conforta. Mas em segundo lugar, o relato da criação nos conforta, não somente com a benevolência de Deus, mas com a sua providência. A providência de Deus, descrita no versículo 14 e 15 de Gênesis 3. Dá uma olhada o que diz em Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E veja as palavras agora de Deus à serpente: porém inimizade entre ti, diabo, entre ti, Satanás, entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente
e a sua semente. A semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos a primeira profecia dada por Deus, de que um dia viria um nascido de mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui Deus, ele lança diante de nós a sua providência. Nós notamos, observamos aqui a providência declarada por Deus da salvação que ele nos outorgaria. Lembre-se de que Adão e Eva fracassaram diante da ordem de Deus e perderam o que de mais precioso eles tinham, que era a comunhão com Deus, e assim estariam fadados à separação eterna dele. Mas Deus, por graça, favor imerecido, providenciou o meio de salvação e reconciliação do homem com ele. Sim, Jesus, o perfeito Filho de Deus, viria um dia nascido de mulher, para que através da sua vida perfeita, imaculada, sem pecado, pudesse vencer o pecado e esmagar a cabeça de Satanás. Esse plano, irmãos, já tinha sido determinado por Deus. Quando lemos em Apocalipse 13:8, é interessante que a gente vai para o último livro da palavra de Deus, Apocalipse, e encontramos uma declaração que nos remete ao mais longínquo tempo da eternidade passada. Quando Deus estabelece o plano redentor, a providência para a salvação do homem. Em Apocalipse 13:8, note o que está escrito em Apocalipse 13:8. Adoraram-na, nos remete a um futuro. Quando pessoas rejeitarão a Deus, quando pessoas se prostrarão e se curvarão diante da imagem de uma besta, diante da imagem de um anticristo, rejeitarão, mas deliberadamente, a Jesus Cristo e a Deus. E nesse tempo futuro descrito em Apocalipse 13:8, adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Note, estamos indo lá ao mais longínquo futuro, quando pessoas rejeitarão deliberadamente a Deus e se prostrarão diante de uma imagem. E agora Deus nos remete ao mais longínquo passado, dizendo: esses que se prostrarão são aqueles que os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus criava o mundo, em Gênesis 1:1, quando nós lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra, já estava estabelecido de que Cristo viria como um cordeiro e morreria, para que por sua morte todo aquele que viesse a crer pudesse ser salvo. Deus não foi apanhado de surpresa, não teve plano B, não teve um concílio no céu para deliberar o que a gente vai fazer agora. Adão desobedeceu, meu Deus, tudo agora está frustrado, acabado, o que vamos fazer? Deus já sabia exatamente o que aconteceria. Isso não nos apresenta um Deus tirano, isso nos apresenta um Deus amoroso, que sabia que o homem pecaria, mas ele chegaria com sua graça, benevolência, complacência, para dar ao homem a oportunidade de que através do seu erro, através de reconhecer que não vale a pena querer seguir uma vida distante de Deus, o homem pudesse ele mesmo olhar para ele, reconhecer-se um pecador e desejar estar com Deus por toda a eternidade. Sabe quem viverá com Deus por toda a eternidade?
Não aqueles que não querem estar lá, mas aqueles que o temem e que reconhecem o quão amoroso Ele é e que se rendem a Ele. O cântico que nós cantamos aqui, quebrantado, diz: imerecida vida. É isso mesmo. A vida que você vive é imerecida. Você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos estar aqui. Mas você está aqui porque, em primeiro lugar, olhando para esse relato da criação, eu me deparo com a benevolência de um Deus amoroso. E me deparo, em segundo lugar, com a providência desse Deus amoroso, em já deixar estampado nesse relato da criação a vinda do Messias. Virá um dia, um nascido de mulher, que acabará com a tua vida, serpente. Vai acabar e esmagar a tua cabeça. E esse Jesus veio, amém ou não? Nascido de mulher, nascido de Maria, nascido da Virgem Maria, mulher que não teve contato com José até que desse à luz ao seu filho primogênito. Mulher agraciada, que recebeu de Deus a graça e a bênção de dar à luz ao perfeito Filho de Deus. E Jesus veio e viveu uma vida imaculada, sem pecado, para que pudesse naquela cruz providenciar a nossa salvação. Já crestes nele? Já entregastes a ele? Porque o relato da criação e o relato da Páscoa nos depara com a benevolência de um Deus amoroso e com a providência desse Deus que deseja salvar a todo aquele que crê. E por último, eu quero que você olhe que o relato da criação nos conforta com a excelência dessa providência. Excelência. Não teria plano melhor. Não teria plano mais perfeito. Não teria algo melhor do que o que foi feito por Jesus por nós. E note a excelência desse plano, olhando no versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis. Quando Adão tentou resolver a coisa por si, você se lembra? Como é que Adão tentou resolver? Pequei, escorreguei. Meu Deus, o que eu fui fazer? Ele foi lá, pegou folhas de figueira e tentou cobrir a sua vergonha. Quando o homem tenta por si só se aproximar de Deus, eu dizia semana passada, isso não passa de folha de figueira. A tua religiosidade é folha de figueira. As tuas boas obras são folhas de figueira. As tuas ofertas são folha de figueira. O teu frequentar uma denominação, uma igreja, uma religião, e achar que aquela religião, aquela igreja, aquele pastor pode ser, sabe, o teu salvador, tudo isso é folha de figueira. E é Deus quem com excelência nos apresenta qual é a providência. No versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis está escrito que fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, o quê? Túnicas de peles, e os vestiu. As folhas de figueira foram inúteis, as folhas de figueira foram ineficazes para cobrir o pecado de Adão e Eva. E é por isso que Deus providenciou peles de um animal inocente. Como é que se tira peles de um animal sem que o mate? Note que um animal foi sacrificado. Um animal inocente deu a sua vida, derramou o seu sangue, para que desse animal Deus pudesse tirar as suas peles, para cobrir o pecado de Adão e Eva. O primeiro sacrifício feito pelo próprio Deus. Sabe por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Em Hebreus 9, 22,
Hebreus 9, 22 está escrito: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue de um animal inocente foi derramado para cobrir o pecado de Adão e Eva. Eu tenho certeza absoluta que Adão e Eva foram impactados. Até então não havia morte, a morte não fazia parte da história da humanidade, e é Deus quem mata um animal inocente, derrama o seu sangue, o escalpela e cobre a vergonha de Adão e Eva. E tenho certeza que Deus os instruiu. Estão vendo aqui? Um animal teve que dar a vida para cobrir o seu pecado e a sua vergonha. É assim que será. Isso será uma figura do meu plano, da minha providência, que com excelência o meu Filho Jesus Cristo executará na cruz do Calvário. Desde então, nós nos depararemos no capítulo 4 de Gênesis, quando os filhos de Adão são conclamados a trazerem ofertas ao Senhor. E nós vemos o justo Abel trazendo das primícias dos seus animaizinhos do campo. É assim que nós vamos ver naquela noite de Páscoa no Egito, quando foi estabelecido por Deus que o anjo da morte passaria como sendo 10º e efetivo juízo para que Faraó pudesse libertar a nação de Israel dos 430 anos de escravidão. Deus instrui a Moisés: fale a todo o povo que nessa noite sacrifiquem um cordeiro, derramem o seu sangue e vão aspergir o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas. Nessa noite o anjo da morte passará, e onde não encontrar o sangue aspergido nos umbrais das portas, o primogênito de cada casa será ceifado. A nação obedeceu. Quantos cordeiros foram sacrificados para que o sangue aspergido nas portas pudesse trazer salvação? Figura que continuou durante anos, durante milhares de anos, em toda a trajetória da nação de Israel, que quando pecavam, sacrificavam animais e ofereciam para perdão dos seus pecados. Até que em João 1:29, João Batista vê Jesus, o Cristo, se aproximando dele. Se ajoelha, se prostra. E Jesus diz para ele: João, eu preciso ser batizado por ti, para que em obediência pudesse nos mostrar tudo que nós deveríamos fazer por amor a Deus. Mas quando Jesus vem se aproximando de João Batista, ele declama para todos em alto e bom som: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, de uma vez por todas, naquela sexta-feira de Páscoa, ofereceu-se a si mesmo na cruz do Calvário. Homem sem pecado, sem falhas, mas que por amor cumpriu com eficiência o plano de providência da benevolência de um Deus amoroso. E como ovelha muda, que segue para os seus tosqueadores, Jesus Cristo foi até os seus malfeitores, foi cuspido, foi açoitado, foi amaldiçoado, mas não abriu a sua boca. O pregaram naquela cruz, e do alto daquela cruz ele se dirige àqueles homens, volta-se ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O relato da criação me conforta com a benevolência de um Deus amoroso, que hoje nos chama pelo nosso nome: Joel, Felipe, Cleiton, Cida,
Wesley, Ele está te chamando pelo seu nome, independentemente dos teus fracassos, independente das nossas falhas, das nossas fraquezas. É um Deus que nos ama. É um Deus que com benevolência nos trouxe providência. Por amor, Ele entregou o seu próprio Filho, que por amor, com excelência, ofereceu a sua própria vida na cruz do Calvário. Jesus tomou o teu lugar naquela cruz. Jesus tomou o meu lugar naquela cruz. Olha o que diz na 2 de Paulo aos Coríntios 5, 17 a 21. 2 de Paulo aos Coríntios 5, 17 a 21. O sacrifício daquele primeiro animal cobriu a vergonha e o pecado de Adão, mas só serviu para Adão. Aquele cordeiro sacrificado na Páscoa no Egito serviu para trazer salvação a cada um daqueles que aspergiram sangue nos umbrais das portas. Outros tantos sacrifícios foram feitos, mas sempre deveriam ser repetidos, porque a cada vez que o homem pecava, precisaria oferecer a Deus mais um sacrifício. Mas a vida de Jesus oferecida na cruz do Calvário trouxe para nós a excelência dos sacrifícios. A não necessidade mais de oferecermos a Deus nada mais do que a nossa fé e a nossa obediência. 2 de Paulo aos Coríntios 5, 17 a 21. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de quem? De Deus. Não é da tua bondade, não é da tua religiosidade, não são de suas ofertas, não é de nada que nós possamos fazer. Mas isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. E nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Rogamos que vos reconcilieis com Deus. Se você, meu amado que me ouve, se você, minha amada que está aqui hoje presente, ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não olhou para a cruz do Calvário e se viu lá naquela cruz, enquanto você não crer que Jesus Cristo ofereceu-se a si mesmo para com excelência te dar a providência da benevolência de Deus, para ti não há chances. Você pode fazer o que quiser nessa vida, você pode se mover para onde quer que você vá, mas o único que pode te reconciliar com Deus com excelência, com eficiência, com eficácia é Jesus. 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu concluo hoje dizendo que temos aprendido através do relato da criação que Deus é um Deus presente, um Deus que se revelou ao homem, um Deus que ensinou princípios que, se obedecidos, levariam o homem a uma vida de êxito. Aprendemos com o relato da criação que Deus revela, ensina, mas também orienta. Orienta acerca do trabalho, orienta acerca da família, mas também nos adverte. Nos adverte sobre a tentação, que é real, perigosa, enganosa. Nos confronta com nossa negligência, com nossa displicência, com nossa incoerência e com nossa desobediência. Mas hoje, nessa Páscoa, Deus quer trazer conforto para a tua vida.
Deus quer nos confortar. E isso só é possível se nós aceitarmos que com benevolência esse Deus hoje nos ama e nos chama por nosso nome. Eis aqui agora o dia aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Portanto, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse Deus com benevolência hoje te chama à salvação. Salvação que é providência dele. Providência anunciada na sua inquirição à serpente. Serpente, virá um da semente dessa mulher a quem você enganou e que pisará a tua cabeça. E essa providência veio com excelência na cruz do Calvário, quando Cristo ofereceu-se a si mesmo por nós. O último versículo para a tua meditação está em 1 de Paulo aos Coríntios 5,17. 1 de Paulo aos Coríntios 5:7, não 17. Purificai-vos, pois, do fermento velho. Fermento, pecado, desobediência, iniquidade. Purificai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura, uma nova massa sem fermentos, sem o pecado contumaz imperando e operando em nossas vidas. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cresto nisto? Cresto nisto, que Páscoa nos leva a um Cristo que foi sacrificado por nós? Entregue-se hoje a esse Jesus. Entregue-se hoje a esse Cristo. Celebre hoje a verdadeira e eficaz Páscoa. Permita que Cristo nasça em seu coração. Nós vamos agora ver